inscreve no canal e acompanha os cortes desenhados. É nós, tamo junto, até mais. Outra coisa é desmistificar também essa coisa do psicopata. Porque acabou virando moda, entendeu? Todo mundo acha muito legal ser psicopata. E fez assim, criou-se uma ideia que o psicopata é aquele que anda de roupa preta, de preferência gosta de rock, né? E tatuado, e só anda, né, à noite, tem um olhar estranho. Não é nada disso. O psicopata mesmo, que é uma minoria da população mundial, ainda bem, né? Ele é justamente aquele que você olha e fala, não, esse não tem nada a ver com o assunto. É aquele que tem cara de tiozão, que às vezes é casado, ele é pastor, ele é coroinha, ele é se alguma coisa na igreja, ele tem até um emprego simples e passa 30 anos, aí todo mundo achando maravilhoso, entende? Nossa, como ele é bom, sempre que eu procurei eu tive um problema, ele é um excelente líder espiritual, e é ele. O psicopata não é o cara tatuado, com piercing e camisa preta, que sabe, preciso matar para saber se eu sou psicopata, como aconteceu, infelizmente, isso, né? Um grupo de adolescentes... um grupo de adolescentes, acho que foi em Goiânia isso, escolheram, nós vamos matar alguém para saber se a gente é psicopata. Você imagina, né? A distorção disso, mataram realmente uma própria colega. Entendeu? Então, precisa desmistificar. E também, assim, psicopata não dá em árvore. Né? A estimativa é de que 1 a 3% da população mundial seja de psicopatas. Então, 90% para mais que comete crimes são pessoas absolutamente dentro do padrão de normalidade. Sério? Nenhum transtorno? Sinto informar. Claro que nós temos aí os 10% de pessoas que realmente têm transtornos. Crimes familiares, que o filho mata a família toda e se mata. Em geral, a gente tem aí um transtorno mental sério, uma psicose. Né? Em geral, esquizofrenia. Tá? Nós temos matadores em série que são esquizofrênicos, são psicóticos. O que é bem diferente do matador em série psicopata. Nós temos 3 tipos de matadores em série, serial killers, que são psicopatas. Mas temos 3 tipos de matadores em série que são psicóticos. Quais são esses tipos? Então, o psicótico, e aí a gente pode falar até da esquizofrenia, porque é o transtorno mais complexo que a gente tem dentro, né, das psicoses. Ele tem um espectro grande, tem uma série de outros transtornos ligados à esquizofrenia. É o indivíduo que ele não faz distinção entre fantasia e realidade, é aquele indivíduo taciturno, introvertido, ele sofre muito porque ele é assodado o tempo todo com alucinações auditivas, visuais, né, táteis até. Tenho animais entrando, insetos entrando na minha pele, ouço vozes. Esse é o típico. São 3 tipos dele. Esses matadores em massa, que é o mass murderer, que a gente vê, por exemplo, aqui em São Paulo. O garoto que entrou na escola de Suzano. Mas ele entrou com um outro. O outro não tinha característica nenhuma de ser um esquizofrênico. Contanto que ele estava extremamente incomodado, ele não sabia o que ele fazia. Pelas câmeras a gente vê, ele vai pegar o machadinho, cai a bolsa, pega a bolsa, cai o machadinho. O garoto de 17 entrou determinado, já foi agredindo as pessoas, matou esse de 25 e se matou. É a característica do matador em massa. Outro exemplo, nos Estados Unidos está o tempo todo. E sempre vem aquela discussão, nossa, mas se não tivesse arma, essa facilidade das armas, isso não aconteceria. É e não é. A arma de fogo é um facilitador. Mas também, se o indivíduo estiver determinado, ele vai usar qualquer coisa. Se ele não tem arma de fogo, ele vai usar qualquer outro meio. Brasil, Minas Gerais, o Damião, que trabalhava numa creche, ele acabou sendo afastado para fazer o tratamento de esquizofrenia, mas ele, assodado pela ideação paranoide, não, é lá, eles querem me prejudicar, e eu preciso fazer isso para livrar as outras pessoas desse mal, e aí eu me mato, porque eu vou ser o herói, eu tenho que me sacrificar por essas pessoas. Ele tem que matar o maior número possível de pessoas e se matar. Essa é a equação dele, é esse o fechamento que ele tem que dar. Contanto que
a maioria que você vê desses casos, o indivíduo acaba se matando ou ele se deixa matar pela polícia. Eventualmente, um caso ou outro, é que o segurança foi mais rápido, a polícia chegou e conseguiu desarmar o indivíduo. Vamos voltando ao Damião. Super simples, uma creche. Ele pegou a bicicleta dele, um galão de gasolina, chegou lá, jogou gasolina nas crianças, na professora, nele e atirou fogo. É aquele caso que a professora tentou salvar as crianças, salvou e acabou morrendo em função dos ferimentos. É um matador em massa. Se você levantar aí nos Estados Unidos, você vai ver todos os casos. Recentemente, o indivíduo, não sei se é de Vegas, Las Vegas, um milionário que comprou um arsenal, entrou lá num hotel, um negócio de luxo, foi lá para cima, botou câmera em tudo quanto é lugar e começou a disparar em direção às pessoas que passavam embaixo, na rua. Foi matando. E ele, pelas câmeras, ficava observando, né, a movimentação da polícia. Quando ele viu que a polícia ia chegar nele, ele se matou. Então, esse é um psicótico, ele não tem nada de psicopata. O psicopata não está nem aí com causa, religião, eu vou matar porque eu estou... Não tem isso. O psicopata é aquele cara que não tem emoção nenhuma, ele não tem capacidade de amar nenhuma. Então, ele não tem vínculo afetivo com ninguém. Nem com pai, nem com mãe, nem com irmão, primo, vizinho, conhecido, amigo e desconhecido. É tudo a mesma coisa para ele. Tá aí voltando no psicótico, você está perguntando, matador em massa. E pode ser aquele serial killer missionário ou visionário. Então é aquele indivíduo, tem um filme que mostra muito bem isso, o missionário. Seven, do Brad Pitt com o Morgan Freeman. Eles são policiais e eles estão à caça de um serial killer que, pelo que ele deixa no local, já se entendeu que ele mata as pessoas que cometem os 7 pecados capitais. Então, se você tiver oportunidade, se você gostar do assunto, assista, porque o filme é muito bom. É o típico missionário. Então, essa voz que está em mim, essa voz que veio na minha cabeça, me diz que eu sou o cara. Sou eu o responsável. Essa é uma missão que eu tenho que fazer nessa vida. E ele vai para isso. Então, não tem sadismo, ele não quer ficar com a vítima, ele quer matar. Ele vai lá e mata. E, daqui a pouco, ele tem novamente isso, ou ele já tem algo programado, 7 pecados capitais. Então, ele vai matar as pessoas que estão cometendo, no entender dele, 7 pecados capitais, porque 7 pecados capitais, porque ele recebeu aquela entidade, Deus, a luz, seja lá o que for, o cachorro, conversou com ele, isso é uma alucinação visual, e é mais recorrente do que a gente imagina, entendeu? O cachorro me fala isso e tal. E aí ele vai cumprir isso. Mas é um indivíduo que até a polícia chega mais rápido nele, porque ele não está preocupado com perícia, com polícia, em dissimular, ele está preocupado com a missão dele. Então, esses indivíduos são pegos muito rapidamente. E tem o visionário, que também é um psicótico. Quer dizer, ele comete o crime no momento em que ele não tem mais vínculo nenhum com a realidade. Cortou. Ele já está alucinando, delirando, tomado de ideação paranoide, de alucinação, de delusão, que é uma crença que só tem na cabeça dele. Então, ele quer matar. Acabou. Ele não quer ficar com a vítima, torturar, estuprar, não tem isso. Tá? Então, esses são os 3 tipos de serial killers que nós temos, que não são psicopatas. Na verdade, são psicóticos. Tem um transtorno mental gravíssimo. E o que acontece? Não adianta você enfiar ele numa cadeia normal, numa penitenciária. Ele tem que ir para um manicômio judiciário. Ele tem que ser alijado da sociedade, claro, ele não pode. E ele vai ficar cumprir a pena dele num hospital psiquiátrico, porque ele precisa de tratamento medicamentoso, sério, né? Psicoterápico, aí, terapia ocupacional, etc. E ainda se fica na dúvida se ele vai ter condição de sair novamente. Né? Uhum. Um dos primeiros casos que houve esse tipo, né, de crime foi aqui em São Paulo, com um estudante de medicina. Ele é baiano e ele veio para cá. Acho que é Matheus o nome dele, se não me engano. Ele veio para estudar medicina aqui. E ele entrou no cinema do Shopping Morumbi, década de 90. E começou a atirar nas pessoas lá dentro. Só que o interessante é que os seguranças eles foram muito rápidos. Pegaram ele. Desarmaram, ele não chegou nem a se matar e nem a matar
um número maior de pessoas. Você imagina entrar no cinema do shopping Morumbi, atirando para todo lado, né? E ele está no hospital psiquiátrico. Ele estava aqui em São Paulo, ficou um tempão, e agora a família conseguiu levar ele para Salvador, né? Mas está no hospital psiquiátrico. Interessante, né? Porque se a gente assiste o Mindhunter, a série e tudo mais, eles começam encontrando pessoas que tinham vínculos quase que sexuais, né? Com as vítimas e tudo mais. Tinha muita coisa da misoginia. Então, aquele primeiro personagem, acho que aparece lá, que é uma história real, né, na verdade, que matou a própria mãe, mas matou outras mulheres também. O enorme, que era um gigante, né? Edmund Kemper. Esse cara esse é uma figura. E ele... Mas assim, a mãe dele era muito misógina também, né? Então, esse é um aspecto. A gente pensa que misoginia é só nos homens que a gente observa, mas não. As mulheres também podem ser misóginas e passam isso para os seus filhos homens e para suas filhas mulheres. Vergonha do próprio corpo. Não, mulher tem que se esconder. Tudo que é relativo ao corpo da mulher é vergonhoso. Isso é misoginia. Entendeu? Então, a mulher passa muito isso. Não, você não pode se tocar. Você tem que esconder. Você está mostrando não sei o que lá. A mulher tem que esconder. Não tem isso de prazer. Não tem... Entendeu? Vai cerceando, porque ela mesma tem dificuldade em lidar com o próprio corpo, ela tem vergonha. Eu já escutei de mulheres assim, não, mas Deus me livre, eu não sei nem como ela embaixo. Eu falei, mas como? Você não conhece o seu corpo? Não. Deus me livre, com nojo. Assim, a expressão era de nojo. Eu falei, você está me passando que você tem nojo do teu corpo, para você ver a dificuldade da mulher em lidar com a própria sexualidade, com os teus próprios genitais. Isso é uma coisa imposta, né? Também, mas isso vem também na formação da personalidade. Isso já tem um caráter mais profundo do que propriamente cultural. Porque tem muitas mulheres que podem ter escutado isso principalmente há 40, 50, 60 anos das mães, né? Porque era uma coisa assim, e podem ter falado, não, mas não é nada disso. Por quê? Só que tem muita gente que interiorizou isso e acaba passando para o filho e para a filha esse tipo de coisa. Né? Agora, o Edmund Kemper, que ele era muito manipulador, né? E eles costumam falar, não, esse problema começou porque a minha mãe fazia isso comigo. É balela. O psicopata, ele sempre, para justificar alguma coisa, ele vai contar uma história triste, entendeu? Não, eu tive uma namorada que fez isso, então a partir daí eu comecei a matar mulheres, todas parecidas com ela. Isso é conversa fiada. Na verdade, o psicopata mata por impulso, por dois motivos: diversão e desejo. Sempre. O que ele quer é prazer. O psicopata, quando ele chega a matar, porque nós temos psicopatas que não matam. Eles não cometem um crime. Então, essa história de que não, todo criminoso é um psicopata, ou então o psicopata está fadado a cometer um crime e virar um serial killer, não necessariamente. Nós temos psicopatas que passam a vida aí e não vão cometer crime algum. São pessoas difíceis, quem convive em algum momento vai perceber, porque é uma pessoa que não tem vínculo afetivo, ela tem um distanciamento dos outros impressionante. E a família é a primeira a perceber isso, porque você está convivendo desde a infância. Mas ele vai matar por prazer. A busca dele na vida é por prazer, por satisfação, narcisismo muito grande, é tudo para ele. Ele só vai se aproximar do outro para tirar proveito, para usar aquela outra pessoa. Ele não se identifica com o outro, ele não tem empatia. Então, se ele está prejudicando a mãe, o pai, o irmão... Se está fazendo bem para ele, foda-se, né? Foda-se. O negócio é ele se sentir bem. Vinde a mim. Nada daqui não volta a nada. Tá? E quando ele chega neste ponto de ser um serial killer, ele mata só por prazer. Esse prazer pode vir da diversão. Então, é o que a gente chama do matador em série emotivo. O termo, essa tradução ficou meio estranha, porque dá a impressão que emotivo é alguém que fica chorando. Não é isso. É que ele curte demais desde o momento em que ele pensa em matar alguém. Então, ele faz todo um planejamento, ele tem todo um modus operandi muito rico, muito preciso, e quanto mais experiente, melhor fica isso. Né? Ele enriquece a máscara social dele, porque psicopata tem máscara social. Ele cria, ele é muito bom nisso. São inteligentes, acima da média, então eles têm
possibilidade de desenvolver isso. E engana todo mundo. Né? A história do tiozão, do pastor da igreja que é tão prestativo, que 11 horas da noite ele me recebe e tal, e ele está matando mulheres e se viciando e estuprando, né? BTK, por exemplo, que é o Dennis Rader, dos Estados Unidos. 30 anos. O cara ele trabalhava no correio. Se você olha para ele, é um senhorzinho, já calvo, meio barrigudinho, né? Na dele. E o cara vivendo, matando mulheres ali à torta direito e todo mundo achando ele maravilhoso. Né? Acabou sendo preso pelo próprio narcisismo. Né? O cara se acha. E eles vão ficando cada vez mais experientes. Sim. E eles gostam de ficar melhor naquilo. Claro, né? claro. Usar eles uma vão ferramenta se aprimorando. certa. Certo. Então, tem esse tipo emotivo que ele mata por diversão. Então, o prazer vem da diversão. Não tem sexo no meio, mas tem sadismo, sadomasoquismo. Ele vai torturar a vítima, porque, né, torturar dá um imenso prazer para ele, mas não tem sexo. Entendeu? Então, aqueles casos assim, nos Estados Unidos, acho que existem uns 2 ou 3 casos do indivíduo, por exemplo, que acho que é o melhor exemplo desse tipo de matador. Ele pegava a vítima, homens ou mulheres, não interessa, e colocava numa área, tipo um sítio que ele tinha. E deixava essa pessoa naquele local, e ele era o caçador. Então, ele começava ferindo de leve. Tinha um que usava até uma besta, que é aquele tipo, né, arco e flecha, só que tipo na horizontal. Uhum. Na horizontal, né? Você não usa como arco. Ele feria. Então, a pessoa ferida sabia que tinha que se esconder e falar, cara, eu vou te caçar. Você se vira. Sem água, sem comida, nus. E deixava lá. E assim, dias. Até quando ele cansava da brincadeira de gato e rato, ele matava. Era um videogame para ele. Sim. É meio aquele... Tem um filme que o indivíduo deixa as pessoas... Ele provoca uma série de situações para ver como elas vão reagir. Eu me esqueci agora o nome desse filme. Acho que teve 1, 2, 3, são vários filmes. Esse é o emotivo, não tem sexo. Então ele pode pegar homens, mulheres. Agora, tem aquele que mata por desejo. Esse é o pior deles. Existe um índice da maldade, que tinha até uma série que mostrava isso. Né? Este indivíduo, o psicopata, serial killer, do tipo assassino sexual sádico, está no topo da maldade. Porque esse fator sexual, né, o estupro, ele é um grande componente de crueldade. Então, esse indivíduo, ele mata por desejo. Só que é interessante. O tesão não vem do estupro. O tesão vem do poder que ele tem sobre aquela vítima, sobre a vida e a morte daquela pessoa. O emotivo, ele fala isso também. O barato é que eu me sinto Deus. Eu sou o Criador, porque eu posso matar ou não aquela pessoa. Então, ele fica brincando. Por isso que eles usam asfixia para matar, porque o controle é maior. Então, ele deixa a pessoa inconsciente, acorda, começa tudo de novo. E é um negócio extremamente cruel, né? O assassino sádico, você vai ver sadismo, você pode ver sadomasoquismo, tortura. Então, ele estupra enquanto ele tortura enquanto estupra, sessões e sessões e sessões de tortura. Tem indivíduo que cria até câmaras específicas para isso, com proteção de som, né? Aquela proteção acústica para ninguém perceber. O cara tem cadeira ginecológica, dá choque. Olha, aí a imaginação vai longe. Os caras são super criativos nesse aspecto. E ficam com a vítima 15 dias, 10 dias, 1 mês, depende. Né? E tem um outro fator aí, a necrofilia. É muito presente. E canibalismo. Canibalismo tem tanto no emotivo quanto no agressor sexual. Um bom exemplo disso também é o Hannibal, do Silêncio dos Inocentes. Uhum. Ele é um serial killer do tipo emotivo. Ele não matava por desejo, mas ele era canibal. E isso tem também naquele que mata por desejo. Isso está presente. Agora, naquele psicótico, você não vê isso. Ah, são coisas bem distintas. Gostou do vídeo? Então aproveita e deixa um like para ajudar o canal, para ajudar os cortes desenhados. Então deixa um like aí, se inscreve no canal se tu não é inscrito ainda para continuar acompanhando os vídeos, os próximos cortes. Valeu, obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Até a próxima.